tem sido uma agenda anual. Toda vez que eu me preparo, é 13 de junho, né? Se poder se encontrar. Eu sou uma mulher de pele clara, de 1,75 m, cabelos castanhos cacheados, e estou usando uma blusa verde clara de manga comprida. Eu, como a Carolina apresentou, sou docente da Escola de Enfermagem Ana Neves, enfermeira de formação, e a partir da maternidade da Cacau, que chegou em 2010 na minha vida, fui procurar como que, acho que todos os pais e todas as mães aqui presentes e na vida, né, procuram o que a gente faz e como faz para cuidar das nossas questão visual, né, com todas essas coisas que já foram descritas nas nossas vidas. E ao procurar, achei muito, como a Carolina comentou, que tem, por exemplo, o ISCA, né, e na própria literatura científica, muito material sobre genética, muito material sobre oftalmologia, alguma coisa sobre dermatologia. Mas sobre a vida no cotidiano, como é que faz pracinha, como é que passa esse protetor, como é que essa agenda do dia a dia, não tinha. E aí fui procurar nas redes sociais, o Roberto Bíscaro, a Andresa, a Miriam Miguel, foram pessoas que as redes sociais trouxeram, né, para o meu cotidiano. E fui parar em Salvador, em 2012, na Bahia, no evento que teve da Secretaria Estadual de Saúde, onde eu conheci pessoalmente parte dos meus interlocutores do Orkut na época. É lá que a gente se conheceu. A gente se conheceu pessoalmente. E foi um evento grande, se não me engano foram 2 ou 3 dias de evento. Muito legal. E nós tivemos vários representantes de diversas esferas do Estado, né, esse Estado com E maiúsculo. E um dos representantes de um dos ministérios lá presentes informou que enquanto as pessoas com albinismo continuarem sendo invisíveis, elas continuarão não tendo políticas públicas e continuarão morrendo precocemente e sofrendo todas as consequências do albinismo no seu cotidiano. Eu saí de lá tão impactada com aquilo, que queria já chegar no Rio de Janeiro ter uma associação igual a Paula, que era muito de referência naquele momento. Aproveitei a oportunidade da sede da minha unidade ser no centro da cidade, no Rio de Janeiro, e fui conversar com a minha diretora sobre se eu poderia usar a sala no fim de semana para reunir as pessoas que eu tinha conseguido conectar através da Miriam Miguel na internet para fazer uma reunião. E ela olhou para mim e falou assim: é o seu projeto de extensão, né, professora? Eu entendi na hora que você falasse que não tinha sala, né? Eu falei, sim, senhora. É sim, meu projeto de extensão. E ela falou, então você vai lá na administração e passa o nome. Não tinha um nome, né? E eu falei assim, gente, faço o que agora? E aí inventei um nome gigante, porque eu sabia que tinha muitas possibilidades, mas eu não sabia o que ia acontecer. Então, se vocês procurarem depois nas nossas redes sociais, né, albinismo, @albinismo, extensão do FRJ, vocês vão ver que é um título gigante. As pessoas com albinismo, direito à saúde, visibilidade e reconhecimento público, na demanda do controle social e enfermagem nesse contexto. Eu tinha que botar tudo que tinha de possibilidade para a gente trabalhar. Esse projeto se efetiva em 2013 e o projeto de extensão ele faz parte do tripé da universidade pública, que é pesquisa, ensino e extensão. E a extensão é uma atividade que nos faz criar um fluxo de relações, de proximidade e de ações junto à sociedade. Então, é uma via de comunicação da sociedade com a universidade, na troca e na partilha de saberes e na construção de novas proposições para a comunidade, sempre com protagonismo e aprendizado dos estudantes. Então, esse ano é um ano de grande celebração para a gente, nós estamos comemorando os 10 anos do projeto, e então aí temos os 10 anos do projeto. Essas artes são todas de uma aluna do curso de enfermagem, que é uma grande artista, a Duda Viana, que fez todo o material gráfico da nossa cartilha e das nossas redes sociais. A missão do nosso projeto é produzir, sistematizar, disseminar conhecimento, informação em prol da visibilidade e reconhecimento público das pessoas com albinismo. Então, nós estamos nos movimentos sociais, estamos nas relações e discussões com o Estado, estamos produzindo pesquisas e nos relacionando com diversos espaços interprofissionais e intersetoriais. E a encomenda para hoje foi falar um pouquinho da volta às aulas. Então eu vou falar um pouquinho, misturando a minha experiência de mãe
com a experiência que eu tenho tido, né, nos coletivos e nos grupos sociais e com as experiências que as pesquisas acadêmicas também têm trazido para esse cenário. Mas você falando do lugar da enfermagem, falar de volta às aulas e falar da inclusão na escola, sim. No nosso país, a partir do Sistema Único de Saúde, da Lei 8080/90, né, que antecede a formulação do Sistema Único de Saúde, nós temos o conceito ampliado de saúde. E nesse conceito, a compreensão da saúde é de que ela é composta por renda, trabalho, inclusão social, transporte, segurança, escola, enfim, ter saúde é muito mais do que a ausência de uma doença ou o estado de bem-estar. Então, nesse sentido, falar da educação, falar da inclusão na escola é falar também de saúde. E, culminando, né, todo ano a ONU elege, desde 2014, né, um tema para a celebração do dia 13 de junho, que foi instituído como dia, né, de conscientização sobre o albinismo. Justamente o tema desse ano é inclusão faz a força, na tradução, ou, por alguns, inclusão é a força. E esse tema, então, está completamente adequado para o ano de 2023. Em geral, nas escolas, nós temos, pela aparência física, pelo fenótipo das pessoas com albinismo, imediatamente a questão visual e da dissonância dos corpos das pessoas com albinismo no espaço escolar, da sua diferença, né? E nesse ambiente, com crianças e adolescentes, tudo e todas as diferenças geralmente são motivo de quê? De estranhamento, de brincadeira, de provocação. De um outro jeito eu posso estar falando de quê? Do bullying. Então, de cara, só a aparência física já remete diretamente à questão do bullying. Para além disso, como tem sido colocado nas falas anteriores, nós temos as condições, e aí o oftalmologista vai me corrigir e me ajudar se eu me atrapalhar aqui, relacionadas à baixa visão e à fotofobia, com maior destaque na narrativa das pessoas. Tanto pelos ambientes, né, não iluminados adequadamente, os materiais que não têm contraste, os materiais que têm muito reflexo para o aprendizado, assim como a perspectiva do aprendizado, né, com as projeções e as questões que exigem uma acuidade visual que consiga visualizar a distância. Os espaços abertos com como é que fala, meu Deus? Os espaços abertos com incidência da luz solar, que também é uma questão, muito comum, por exemplo, nas práticas da educação física, que junta as duas questões, a questão da proteção da pele, já vamos para a quadra que não é coberta, para a atividade de educação física, e faz o que lá? Jogar bola. Então eu nem vejo a bola, né, por conta da bola, pela distância, pela capacidade da questão da baixa visão, a fotofobia, porque tem o sol, como não protejo minha pele se for nesse espaço desprotegido. Então, esse conjunto de questões vai fazendo parte do cotidiano, com tudo que isso pode acarretar, inclusive na subjetividade, né? E que, em alguns casos, chega a entrar pelo campo da saúde mental. Porque essas relações, sobretudo na infância e na adolescência, o processo de identificação, a produção dos grupos, a aceitação naquele, né, sai da família, está no espaço escolar, que aquele questões que estão relacionadas à questão da experiência na escola. Em geral, na parte burocrática, na parte de estruturação da maioria das escolas, a gente tem, em algumas situações, sobretudo em escolas privadas, negação de matrícula, contratos abusivos, espaços não adaptados e profissionais não preparados para lidar com tais questões. Então, é um conjunto de elementos e fatores em muitas dimensões que precisam ser trabalhados para essa inclusão escolar. Eu até então, 2022, me considerava uma mãe exitosa na experiência escolar da Cacau. Ela estudava numa escola privada no Rio de Janeiro, no bairro de classe média da nossa cidade, e já estava lá há 8 anos. Né? Tinha conversado com a direção, consegui moderadora, ampliação, autorização para fazer a logomarca da escola no uniforme, né? Colocando na blusa de Uveline. Estava ali assim, felicíssima, pensei, essa menina vai até ensino médio nessa escola, não vou nunca mais me ocupar de ter problema. Quando, em novembro do ano passado, ao ler o contrato, para assinar o contrato, tinha uma cláusula onde, para matriculá-la, eu teria que
dizer que a minha filha não demanda atenção, dedicação ou serviços especiais para o aprendizado. Isso em contrato. Ou seja, na hora que eu fosse solicitar, né, isso, não pode. Ela precisava, isso poderia ser negado. E aí, isso, para o bem e para o mal, as coincidências do universo, casa justamente no ano que a gente vai falar de inclusão. E eu trago, então, a minha experiência como alguém que teve que procurar o judiciário para ser um mediador da produção da escolaridade da minha filha. Porque isso agora implica numa denúncia no Ministério Público, na Defensoria Pública, ação de danos morais, para garantir esse direito à escolaridade com equidade para a pessoa com albinismo e a questão da baixa visão. Por isso é muito importante que a escola seja esse ambiente, inclusive, que nós tenhamos a noção de que isso é direito. Não é favor, não é empréstimo, não é bondade, isso é um direito constitucional. Né? Isso está garantido na Constituição Federal e na Lei Brasileira da Inclusão. Então, nós terminamos, como pais, né, como sociedade, precisando aprender os caminhos do que assegura os nossos direitos. Né? Então, na Constituição Federal, no artigo 205, está lá a educação, um direito fundamental da pessoa com deficiência, em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida. Isso precisa ser algo que a gente tem que informar, às vezes, para a pessoa, porque elas dão aquela de, não estou entendendo muito, né? Não sei. Vamos ver. Não, a gente termina tendo que aprender e tendo que saber. O artigo 206, o inciso 1, traz que princípios norteadores para a educação, sendo o primeiro deles a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. O que isso na prática quer dizer? A igualdade de condições significa ter as condições específicas para cada pessoa. Eu estou falando de quê? De equidade. É trazer as diferenças para os diferentes. Então, para ter a igualdade de aprender a ler e escrever, se para isso eu preciso da ampliação da apostila, se para isso eu preciso do lápis 6B, se para isso eu preciso de uma mesa maior, essas condições têm que ser dadas para que eu aprenda igualmente ao meu coleguinha que não tem a mesma necessidade que eu. Então, nós estamos falando da perspectiva da equidade dentro desse artigo 206. E em 2015, nós temos a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que vem, então, detalhando todas as questões relativas às pessoas com deficiência. Nesse caso, ela se adequa muito mais ao quesito legal na condição da deficiência visual, relacionada à baixa visão. Para a questão desses cuidados com a pele, a gente vem trabalhando, inclusive, num debate, que tem sido uma das pesquisas que o grupo tem feito, inclusive no relatório da ONU já consta como deficiência, trazer a deficiência na produção da melanina como uma deficiência para ser também reconhecida nessa perspectiva da lei, né? E na perspectiva da denominação da condição do albinismo. No CID-10, as pessoas estão acostumadas a ler Código Internacional de Doenças, mas esse não é o título completo. E problemas de saúde. Então, não necessariamente tudo que consta um código dentro do CID significa uma doença. Outras condições estão também codificadas nesse instrumento. E aí a gente vem trazendo essa discussão porque não é um campo que ganhou uma definição. Para as políticas públicas, a gente vem tentando achar onde pendura a condição do albinismo para dar fluxo ao que a gente estava falando anteriormente, aos processos de atenção à saúde e aos fluxos de balizamento legal também para a condição. Então, já várias questões já apareceram, assim, como doenças raras. Onde a gente vai colocar? Um nicho que pode ser, um nicho da discussão do campo da deficiência, conforme no relatório da IQ também consta já em 2019. Enfim, voltando para a escola, a Lei Brasileira da Inclusão então traz que no artigo 28, no item 3, estudantes com deficiência não podem ser inseridos no ensino regular sem a adoção das medidas adaptativas. Como isso está na lei, faz com que muitas escolas procurem subterfúgios para negar a inclusão dessa matrícula, para não terem que ter a criança lá dentro e assim cumprir a lei. Então a gente tem que estar muito atento
aos discursos que vêm assim nas entrelinhas. No momento a gente já tem uma cota X de crianças. Onde está escrito que tem cota de criança com deficiência para entrar nas escolas, né? Onde que isso se dá? Ou então, não, nós vamos ver a adequação para a turma, depois retorno e nunca mais dá retorno. Essas questões vão aparecendo nas entrelinhas que viram o quê? Uma negativa, por exemplo, da matrícula. As escolas públicas, pelo seu caráter, não podem, de hipótese nenhuma, cair nessa condição, né? A escola pública, assim como o serviço público de saúde, é para todos. Então, nesse âmbito não tem essa discussão. Mas é preciso estar atento também para que essas medidas adaptativas estejam sendo empregadas, né? Isso é importante. A outra questão que tem na Lei Brasileira da Inclusão é o artigo 28, item 15, que fala das atividades escolares. Essas têm que ser realizadas no ambiente escolar, devem ser oferecidas aos alunos com deficiência, também em igualdade de condições. Então, equidade é uma palavra importante para o ambiente das escolas. Ainda há diversos pontos como profissional de apoio escolar, artigo 3º. Está resguardado ao estudante com deficiência o direito de ter profissional de apoio escolar oferecido pela escola, ou seja, os mediadores. Isso também as escolas particulares, em geral, tentam, inclusive, empurrar para as famílias um pagamento extra para além de matrículas e mensalidades. Então, além das famílias pagarem mensalidade, né, a mensalidade escolar, é pago, às vezes, em algumas escolas, à parte, para ter um profissional para fazer o acompanhamento dos filhos. E isso é ilegal. Tá bem? Recusar matrícula é crime, no artigo 8º, que a matrícula da pessoa com deficiência é obrigatória pelas escolas regulares e não limita o número de alunos nessas condições em sala de aula. E a pena pode ser, inclusive, de reclusão, caso isso aconteça. Então, o que fazer nessas situações quando não são atendidas as necessidades? Eu estou trazendo muito mais a questão jurídica, mas se eu fosse brincar, talvez, de fazer o quiz, como a Carolina fez, rapidamente aqui, e eu perguntasse, né, quais são as condições que precisam? Eu acredito que a maioria de vocês já deva me ajudar a responder. Lápis 6B, que é lápis escuro para fazer contraste, material ampliado, com contraste também, como foi comentado, às vezes com coloração de fundo, para diminuir, né, essa luminosidade que faz esse reflexo, aproximação em sala de aula, né, das mídias que estejam sendo utilizadas, ou da escrita no quadro branco, que é o OO, porque bate luz e reflete tudo, né? Mas enfim. Eu usei muito áudio, por exemplo, aula de história, eu tenho uma memória auditiva muito boa. Eu usava muito áudio, eu fiz 2 anos de direito usando o áudio. Maravilha, a gente vai entrar nesses recursos hoje em dia também. Outra coisa que funciona também é utilizar, no caso se tiver mediador, ou se o professor tiver essa capacidade de perceber a situação e já preparar material. Trazer o material que vai ser apresentado em sala de aula para o apoio para o aluno que é ao seu lado, na mesinha onde ele estiver sentado. A outra coisa é nas atividades, como sobretudo a matéria dos conteúdos, que utilizem, né, a possibilidade da expressão oral como uma forma de apresentação dos temas. Ou seja, o professor, quando vai escrevendo, vai ditando. Então, hoje, e a criança vai tendo muito mais chance de copiar ouvindo do que dependendo da condição visual enxergando. Isso é um tanto mais complexo quando chega às exatas, matemática, física, química, ou os idiomas, né? Porque aí a escuta, aí não, é quase que, né, assim, você está falando de virar uma chave no cérebro para tentar entender outra situação. Nesses casos, o apoio do material de uma aula pré-programada ajuda bastante para a criança poder consultar ali. A outra coisa que a gente tem hoje em dia são as tecnologias. Assim como o Miguel fala do áudio, os tablets e os laptops fazem fotografias das telas que vão ser apresentadas. Então, a criança podendo prestar atenção e tentar compreender o que está sendo dito. Fotografando e acompanhando é uma boa estratégia. Porque está estudando 2 vezes, né? Ela está estudando uma classe e volta para rever, né?
E isso é muito comum na fala da maioria das crianças e adolescentes e adultos que eu tive contato. No caso, por exemplo, da aula de português, o ideal é que enquanto está escrevendo, vai ditando. Já, por exemplo, na aula de matemática, é o contrário. Escreve tudo que vai escrever no quadro, não explica ainda. A criança fotografa, amplia perto dela, e aí quando começar a explicar, ela está vendo o que está sendo dito. Essa também é uma outra estratégia. Então, não sei se vocês estão falando, eu também trazendo aqui de uma questão, a questão do autismo também, que muito avanço foi conseguido com essa questão da inclusão do autismo. Né? Então, eu não sei se vocês fazem alguma parceria de trabalho em paralelo, porque eu acredito que por jurisprudência, muita coisa. É por isso que nos interessa o campo da deficiência, porque a partir da Lei Brasileira da Inclusão, como o autismo se encaixa ali, e na rede de atenção à saúde, ele tanto está no campo da deficiência como no campo da saúde mental, a gente pode surfar um pouco nessa onda do que já tem de caminho percorrido. Eu faço parte de um coletivo nacional que chama Juntos, que é de mães de crianças com deficiência de todas as condições. E a que sobressai são as crianças com autismo, pelo grande número que nós temos tido de casos diagnosticados e das dificuldades na diversa gradação que tem, né, para cada tipo e necessidade de criança. Mas, por isso, também pensar a questão da deficiência, além dos benefícios de prestação da atenção social, também na perspectiva da inclusão na escola, pode ser um caminho interessante no nosso país, porque a gente surfa no que já tem de legislação estabelecida. É por isso que a gente tem olhado muito. É porque na deficiência engloba tudo, né? A deficiência engloba tudo. Exatamente. Ainda na escola, para além dessas questões, nós temos as provas que podem ser provas orais e provas que devem ser trabalhadas e adequadas para a leitura e preenchimento e preparação das crianças, com maior tempo para preenchimento. E também, em algumas situações, se a criança necessitar, com um espaço apropriado, talvez até em outro horário, fora do grupo da turma, para não ter aquela distração, para ter mais capacidade de se dedicar a fazer as suas atividades avaliativas. E a outra coisa que aparece bastante são as atividades de educação física. É muito comum que a gente, ao falar com a equipe da escola sobre a educação física, eles falem assim, bom, você não pode jogar futebol, então não sei o que fazer, vou botar sentadinho aqui, ou vai ser meu ajudante, aquela coisa que é meio de mentirinha, né? E depois a criança ganha presença, ganha 10 e ela não fez. Uma das coisas que a educação física prevê, que é o quê? Integrar a criança naquele coletivo, a relação corporal, a questão da motricidade, a questão da própria alegria do movimento físico nesse espaço, né? Que faz parte desse aprendizado. E aí ela fica privada dessa possibilidade porque ela não enxerga, por exemplo, a bola, na minha época não tinha coberto, né? Ginásio coberto, era tudo no campo de futebol, então eu não participava. Ficava fora dessa. É que nem você está falando, você ajuda o professor, mas é tudo de mentira. É de mentirinha. Então isso é uma outra questão que faz parte dessa ideia da equidade. Só um minutinho que eu concluir, já passo para você. A gente precisa trabalhar com as equipes da escola também essa questão. A outra coisa está na grade de horários dessas atividades ao ar livre. Por exemplo, uma atividade física às 11 horas da manhã no pátio externo. Não tem condições. As turmas que têm crianças com albinismo precisam ter isso repensado. Pode falar, por favor. Em relação à atividade de fazer fora do horário e fora da turma. Pegando só essa parte recortada, pode ter problema jurídico também. Porque a criança com inclusão tem que estar dentro do espaço. Então, se você pega só esse recorte, o professor ou a escola pode ser processado por ter tirado a criança para fazer uma atividade diferente fora do convívio da turma. Né? Eu já teve relatos aqui em São Paulo mesmo de uma professora que foi processada por isso. Tirou a criança para fazer em outro ambiente para facilitar para ela. Mas aí só viu que ela tirou da turma, a criança... Ela não foi inclusa, ela foi exclusa. Na minha escola teve problema também. Teve também? Nas experiências que eu vi lá no Rio de Janeiro, tem os como é que é? Núcleo de assistência, como é que é? No PED, vai fugir a sigla agora para mim. São as escolas, né, que devem ter os núcleos de apoio para as pessoas com deficiência. E aí, nesse trabalho com os núcleos, nas experiências que eu vi de escola pública e privada,
isso vinha dentro de um pacote de ações balizado pela instituição com o conhecimento da comunidade escolar. Eu não tinha conhecimento de relatos sobre essa questão de processo para essas avaliações. Vou procurar me inteirar um pouco mais. Mas no Rio de Janeiro, nas escolas públicas federais e municipais que eu tive contato, e privadas, tem esse núcleo para fazer esse processo com todas as crianças com algum tipo de necessidade escolar. Pode falar. O que falta para as coisas acontecerem de maneira adequada e com equidade são encontros iguais a este daqui. Aqui, por exemplo, a gente aqui está pregando para já convertidos. Porque aqui ou somos albinos ou são pais de albinos. Esse encontro, essa conscientização precisa acontecer, transpor essa barreira da sociedade que vive com o albinismo, né? Ou convive com o albinismo, para que essas adaptações da escola, por exemplo, aconteça da maneira que funcione. Por exemplo, tirar uma criança do convívio social, ela já está sendo excluída, igual foi citado aqui, né? Por exemplo, na época da escola, já uma exclusão, por exemplo, quando vai escolher o time. Normalmente não a pessoa escolhida, né? não é escolhida. Os então últimos já a ser começa escolhida. Então, esses encontros, essa conscientização precisa funcionar, transpor estas barreiras, para que as atividades sejam elaboradas, adaptadas, com equidade. Vamos fazer então todo mundo fora do horário, ou então atividades diferentes do futebol. Pô, vai ter futebol, mas vai ter uma outra coisa no espaço coberto. Então, tirar do inconsciente, trazer para o consciente essas dificuldades, essas limitações, para que as coisas funcionem de acordo para todo mundo. Inclusive é um trabalho educacional até, Exatamente. né? Então, essa, por exemplo, é a importância do nosso trabalho na UFRJ. Hoje a gente já tem firmado, até o ano que vem, uma parceria com o Instituto Benjamin Constant, que é uma referência na educação de pessoas, né, com deficiência visual. Nós estamos trabalhando para fazer provavelmente em outubro, deve chegar convite para vocês, Carolina, Farmacologia, para dar aula junto com a gente lá. A gente está tentando trabalhar com o departamento de ensino. Tanto para os professores do próprio Instituto Benjamin Constant, que recebe lá no Rio de Janeiro crianças com albinismo de diversas localidades do município e até do estado, porque tem outros municípios indo para lá estudar, para a gente fazer uma atualização sobre essas questões do albinismo na própria escola, que é uma escola que é para pessoas com deficiência, mas, por exemplo, a Cacau agora está estudando lá, depois dessa questão da escola, a aula de natação aberta às 11 horas da manhã na piscina. Então, até lá a gente precisa trabalhar essa questão do albinismo. A gente está pensando num curso de 20 horas online, iniciando o piloto lá para depois rodar e oferecer para a rede municipal lá da nossa cidade. Para além disso, os trabalhos dos alunos a gente tem submetido, como submetemos ao ISCA e a outros congressos, e temos feito pontes também com a comunidade a partir dos movimentos sociais, que é para tentar parar de pregar. Como é que você falou? Pregar para os convertidos? Pregar para os convertidos. Né? Para a gente tentar, justamente essa função do projeto de extensão, fazer esse conhecimento da universidade para a sociedade e fazer esse fluxo de saberes. Então, na nossa missão, é esse o nosso trabalho. É uma formiguinha, né? Plantando ali uma sementinha, mas a gente vê que já estamos tendo efeitos de poder estar aqui, vocês já serem multiplicadores e dos próprios alunos. Hoje eu tenho 10 alunos no projeto, 2 são do curso de administração, os outros 8 são da enfermagem, já tive aluno de publicidade, de pedagogia, e se a gente pensar que são pessoas em formação que vão para o mercado de trabalho daqui a pouco, 10 anos fazendo isso, a gente vem plantando sementinhas para o futuro. Né? Então, assim, eu tenho relato de uma aluna que se formou, residente na área de obstetrícia, e aí ela, numa sala de parto, se depara com um clássico do nascimento de uma criança com albinismo numa família de pessoas pretas. E aí quando ia fazer aquele, vamos tirar foto, ela falou, não, para, o pai já perguntando, essa criança nasceu assim, como... essa mãe, né, aquela conversa clássica, já tira o pai, orienta, já acolhe, ele volta para tratar com a mulher e com o bebê, orienta a equipe e o fluxo já muda, sabendo já de fazer encaminhamento para atenção básica, solicitando dermatologia, oftalmologia, precoce, a partir do nascimento da criança. Então, lá ela aprendeu isso no projeto, ela se forma, vai fazer a residência, já produz mudança.
Então, isso é o que o trabalho do nosso projeto vem tentando construir. É pouquinho, mas está caminhando, né? E aí temos todos e todas aqui para serem multiplicadores também no seu cotidiano disso. Devo ter já passado do tempo, vou me acelerar, acho que a Carolina vai para a gente já terminar. As crianças estão ali desesperadas, que vão fora. Oh, meu Deus. Então, com relação à parte jurídica, se vier a acontecer e vocês tiverem que ter a experiência desagradável que eu tive, registrem e documentem todas as dificuldades para a questão de matrícula ou para as questões de modo escrito. E-mail, registrem o WhatsApp, né? Façam essas referências, denúncia no Ministério Público, denúncia no Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência, né? Na Defensoria Pública e, sobretudo, em escolas privadas, cabe denúncia no PROCON, porque é uma relação de contrato entre consumidor e fornecedor de serviços. E também, se houver a negativa, segundo, né, o artigo 8º da Lei 7853 de 1989, pode ser feito um boletim de ocorrências na delegacia, porque é crime recusar a matrícula e a assistência às crianças. Então, recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência, cabe pena de 2 a 5 anos de reclusão, devendo ser registrado em boletim de ocorrência. E aí tem que ser dado seguimento e a gente não pode deixar isso passar impunemente para que essas práticas cessem na nossa sociedade. Vou fazer a divulgação então. Nossa rede, @albinismo extensão UFRJ, evento dia 14/6, será online no canal do YouTube o dia todo. Nossa mesa internacional contando com Flávia de Moçambique e falando sobre a temática da inclusão, gestores de escola e pessoas com albinismo na mesa de abertura, na nossa mesa inicial. Na segunda mesa, teremos um relato sobre inclusão da experiência dos alunos da UFRJ nesse 1 ano de trabalho que eles têm feito. A cada ano a gente faz uma nova edição. E, por fim, uma mesa que é um grande prazer a gente ter, autoras de livros infantis, né, que de 2020 para cá é uma alegria. A gente até então só tinha o livro da Patrícia Prado, que é Pedrinho Menino Albino, e hoje nós temos a cartilha do projeto feito em parceria com a Lilian Kimura, que é a nossa parceira de projeto e também a gestora, criadora do projeto Amor à Pele, Tatiana Oliveira, que virá na sequência, tem o livro de Ayana, Sara, com o livro também publicado. Então, hoje nós temos já o início também de uma literatura infantil sobre albinismo, que além do encontro presencial, vem trazendo conhecimento. Então, por favor, entrem e participem. Ô Nereida, tem algum caminho de sucesso no que diz respeito ao bullying que você vivenciou, que você pode orientar? Porque a gente tem tido muito relato de bullying. Uma coisa que tem sido importante, eu tenho percebido que faz diferença, é pra gente, além da gente reconhecer que o bullying existe, e da gente falar com as crianças que sofrem o bullying, sobre a experiência delas, e tem que trazer as emoções, os sentimentos e dar voz a isso, para que possa ser elaborado e processado, é que tem faltado a gente sentar para conversar como tem sido para as crianças que não têm as condições de deficiência, de albinismo, da diferença, lidar e viver nesse espaço plural, múltiplo. Isso tem sido uma coisa que faz diferença, porque na hora que se senta com todos e circula a palavra, e circula o sentimento, circula o pensamento, isso abre a possibilidade para a gente achar caminhos do comum. E a gente não tem feito esse trabalho, de sentar com todos e todas e todes para conversar sobre o que é no cotidiano viver essa experiência. Esse tem sido um aprendizado que eu tenho tido mais recentemente. Então, agradeço, tá aí o contato. Excelente, Nereida. Muito obrigada. Obrigado.